A paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, a tua família. Amém? Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, para glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quero convidar você a participar do nosso grupo de oração e intercessão do WhatsApp. O link está na descrição. E também eu peço que você deixe o seu joia, deixe o seu like aí para impulsionar este vídeo, para que a plataforma possa estar enviando para outras pessoas. Peço também que você compartilhe com seus amigos e seus familiares, para que eles também recebam a palavra de Deus, a ministração, para que eles sejam edificados na presença do Senhor. E peço também, se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e também que você ative o sino da notificação para quando nós enviarmos o vídeo, você ser notificado e participar junto conosco das bênçãos do Senhor. Também quero convidar você, todos os dias às 6h45 nós temos a oração da manhã falando com Deus. Vamos todos juntos estar lendo a palavra e orando, declarando as suas promessas sobre a nossa vida, a sua vida, a vida de seus familiares. Amém? Glória a Deus, 10º dia, irresistível graça. Graça de Deus, todos nós sabemos que o medo não procede de Deus. Quando o homem pecou no Éden, o homem ouviu a voz do Senhor e teve medo. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Por causa do pecado, sentimos medo de Deus, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O verdadeiro amor não é o nosso amor pelo Senhor, mas o amor dele por nós, como está escrito lá em 1 João 4,18. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O encontro da santidade. A primeira vez que o apóstolo Pedro encontra-se com o Senhor é relatada no primeiro capítulo de João, nos versos 40 a 42. Ao ver Pedro, Jesus disse: "Você é Simão, filho de Jonas. A partir de agora você será chamado de Cefas", que em aramaico significa pedra. Essa foi a primeira vez que Pedro viu Jesus, mas por alguma razão desconhecida ele não o seguiu imediatamente e voltou a pescar. Lucas, no capítulo 5, de 1 a 8, fala assim: "Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar." Respondeu-lhe Simão: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhando, mas sob a tua palavra lançarei as redes." Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e romperam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés do Senhor Jesus, dizendo: "Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador." Quando Pedro viu o milagre, ele caiu de joelhos e disse para o Senhor se afastar dele, porque ele era pecador. O que Pedro viu sobre o Senhor
ele viu a sua santidade. Sim, o Senhor é santo, completamente santo. No Evangelho é exatamente o oposto. Nesse primeiro encontro, Pedro viu a santidade, mas em João 21 ele viu a graça. Aqui a sua reação foi: afaste-se de mim porque sou pecador. Mas em João ele lançou-se na água e nadou em direção ao Senhor. Ao contrário da primeira, que ele queria se afastar, aqui ele já estava querendo se aproximar. Deus é santo, mas a sua santidade não é mais colocada como era no Velho Testamento, quando Deus era mantido no Santo dos Santos e o homem era separado dele por um grosso véu. Hoje, o véu se rasgou. Deus veio ao homem. No Velho Testamento, a ordem a Moisés foi: não chegue para cá, em Êxodo 3, versículo 5. Mas, no Novo Testamento, a ordem é: cheguemos-nos, pois, com ousadias, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, 19. A fé sempre dirá: eu vejo a sua graça e o seu amor. Mas o homem natural sempre dirá: Deus é santo, eu sou homem pecador, não posso me achegar perto dele. Por isso Pedro disse: afasta-se de mim porque sou pecador. Todas as pessoas sabem que Deus é santo. No Antigo Testamento, toda vez que o Senhor aparecia alguém ou um anjo, eles tinham medo. Eles falavam como Manoá, que é o pai de Sansão: nós morreremos, vimos o Senhor. Ou Gideão também disse: eu vou morrer, pois vi o Senhor. A santidade de Deus pode ser conhecida pela mente natural, mas a graça de Deus só pode ser entendida pela revelação do Espírito Santo no coração do homem, que é o verdadeiro crescimento espiritual, que é conhecer o amor de Deus. Quando lemos os evangelhos, o Senhor nunca usa palavras duras para os pecadores, os cobradores de impostos, prostitutas ou adúlteros. As palavras mais severas que o Senhor fala sempre é para os fariseus fanáticos por santidade e por justiça própria. Ele os chama de raça de víbora e de sepulcros caiados, mas nunca chama dessa forma os pecadores. Quando as pessoas apontam o dedo e agem como fariseus, é porque possuem um senso de santidade de Deus e não o senso da graça, que é a graça perdoadora. Por isso precisamos ter um encontro da graça. Em João, no capítulo 21, 1 e 3, fala assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se ao discípulo junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Nataniel, que era de Canaã, na Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Durante toda a noite não apanharam nada, mas nós também, às vezes, estamos numa posição semelhante. Temos trabalhado muito, mas não vemos resultado algum. Quando lemos Provérbios no capítulo 10, 22, ele nos fala para não pensar em riquezas apenas no sentido material, mas também na riqueza no sentido da saúde, da vida, da sabedoria, dos relacionamentos, dos frutos e muito mais. No versículo poderia até ser escrito assim: e ela não vem pelo trabalho árduo cheio de dores. É muito terrível quando nós trabalhamos muito e não vemos que nos sobram nada. Em João, no capítulo 21, 4, 6, fala assim: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Então ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Na Bíblia, a mão direita é o lado da bênção do primogênito, lugar de favor da justiça. Todo o nosso trabalho
deve ser confiado na justiça de Cristo. Tudo o que nós viemos a fazer, temos que confiar na graça e no favor de Cristo. Quando formos lançar a nossa rede, tem que ser na confiança, no lado do favor de Cristo. João capítulo 21, 7, 11 fala assim: aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se as suas vestes, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. No entanto, o que Pedro fez foi que ele percebeu que era o Senhor. Então ele se vestiu e saltou na água em direção a Jesus. Água em direção a Jesus é a resposta que nós vamos compreender muitas coisas. Veja só, ele não pulou na água em direção a Jesus porque estava consciente de suas falhas. Nós sabemos que ele havia negado Jesus 3 vezes dias antes. Em Lucas 22, 31, 34 fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Lucas 22, 31, 34. O Senhor não disse que orou para que Pedro não falhasse, mas ele orou para que a sua fé não desfalecesse. O Senhor profetizou a vitória de Pedro antes que ele caísse. No entanto, Pedro agora pulou na água e nadou em direção a Jesus. Ele estava consciente de pecado, mas de perdão. Ele não estava consciente de pecado. Ele estava consciente do perdão que o Senhor havia derramado sobre ele. E compreendendo essa atitude de Pedro, se torna importante para mim e para você a nossa caminhada com Deus. Ele pulou porque estava consciente da lei? Não. Pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei o condenaria por negar Jesus, o nosso Senhor. A lei nunca ia capacitar Pedro para que ele pulasse na água e ir ter com Jesus. Será que ele estava consciente da santidade? Claro que não, mas certamente sabia que havia pecado. A verdade é que Pedro sabia de algo muito poderoso. Ele havia negado Jesus alguns dias antes, mas agora recebeu a incumbência de cuidar do rebanho mais precioso. Se acontecesse conosco, não confiaríamos mais em Pedro. Se viéssemos a confiar, seria depois de muito tempo com prova de mudança. Entretanto, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que aconteceu? O maior pecado era receber o maior encargo. A graça é realmente incrível. Ou seja, mesmo Pedro sendo negado, Jesus chama Pedro para cuidar do rebanho, para cuidar da sua igreja. Então Jesus, ele confia, porque ele sabe que o verdadeiro amor é quem restitui o homem à presença de Deus. Então Pedro, ele pulou na água porque tinha um grande senso do amor do Salvador para ele. Ele tinha dentro dele uma consciência da graça salvadora do Senhor em sua vida. Somente a percepção do amor e graça do Senhor pode fazer Pedro pular e ir direto para ele, sem esperar o barco chegar à praia. Era uma sensação da sua santidade? Não. Jesus é totalmente santo. Ele nunca pecou. No entanto, não foi a percepção da sua santidade que fez Pedro pular na água. De fato, o senso de santidade fará com que tanto eu quanto você
veja ainda mais o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado. Mas o que Pedro percebeu aqui foi o amor de Deus e a graça. Depois de a gente ver o que acontece com Pedro e o Senhor, nós podemos perceber o motivo porque tanto eu quanto você, mesmo tendo receio de encontrar com Jesus, nós vamos até Ele. Nós temos que nos encorajar a ter um relacionamento com Deus. Através de quê? Através da sua graça. Sem graça, a nossa atitude sempre é fugir. Sem graça, a nossa atitude é nos afastar, é nos esconder do Senhor. Sem graça, o nosso coração, ele fica longe de Deus. Mas se no nosso coração, se o seu coração e o meu coração for inundado pelo amor do Senhor, a sua graça virá. Então, da mesma forma como Pedro, nós também iremos nos lançar aonde quer que seja, iremos correr, iremos nadar, iremos saltar nos braços do Pai, iremos em direção ao Senhor, por causa do seu amor, por causa da sua graça, por causa daquilo que Ele coloca dentro do nosso coração. E é só através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos leva a ter esse entendimento, a receber essa maravilhosa graça, a estar debaixo da presença de Deus. Amém, meus queridos? Meus queridos, se você ficou até aqui, eu peço que você deixe o seu like e que você compartilhe este vídeo. É importante você deixar o like porque vai ajudar o algoritmo desse canal ou da plataforma do YouTube a estar enviando este conteúdo para outras pessoas. Amém? Por isso, compartilha, deixa o seu joia. Se você ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Vamos nos ajudar. Todos os dias, às 6h45, nós temos a oração da manhã falando com Deus. Você é convidado. Por isso, ative o sino. Quando nós enviarmos o vídeo, você será notificado e participará conosco desta oração e desta leitura da palavra.